Ô, beleza, eu acho que agora tá o time completo, hein? Só tem isso de aluno na sala do senhor? Não, tem mais gente, mas o pessoal, não sei. Acho que não descobriu que começou as aulas ainda. É, na hora que pegar, daí começa a aparecer gente. É que é verdade. Por isso o pessoal sabe que tá rolando a lista de presença, né? Hoje, já dando um aviso, provavelmente eu vou colocar lá no AVA, tá? A maioria das coisas eu vou colocar na unidade 1, no S, no 11S1, tá? Eu vou colocar uma atividade para valer como nota, tá? Eu tô pensando em 3 ou 4 exercícios e vocês têm que colocar um número, um valor, ok? E eu vou colocar também tentativas infinitas. Então, enquanto não acertar, você pode ir tentando várias vezes. Tudo bem? Beleza, professor. Eu preciso entregar a primeira nota para valer 300 pontos, tá? Então, vai, 3 exercícios valendo 300 pontos. E eu preciso lançar essa nota até dia 8. Pô, que dia é dia 8? Preciso lançar essa nota até segunda. Então, eu vou lançar hoje de madrugada, entre hoje e amanhã, para vocês me entregarem até dia 8, tudo bem? Fica atento lá. Vai valer os 300 pontos. Beleza, então? Vamos começar. Vou pegar aqui meu apontador laser. Laser. Vai furar a minha tela aqui, gente. A bolinha. Então, nós estamos na unidade 1, seção 2. Né? Vamos obter as propriedades, vamos falar sobre as propriedades termodinâmicas, né? E para isso, eu sei que muita gente ainda tá com o ensino médio fresquinhos, mas para os que não estão, a gente vai rever um pouquinho, tá? Que são as equações de PVT. Pressão. O que é o pressão? As propriedades termodinâmicas, a gente falou aula passada. Então, pressão, a gente sabe que pressão é força sobre área, né? Volume, e aí lembra que a gente viu lá o epsilon, que é volume mássico, tal, a gente viu que é volume sobre massa, né? E T de temperatura. Lembrando da aula passada que nós vamos trabalhar a temperatura aqui principalmente em Kelvin, tá? Então não se esqueçam disso. Temperatura em Kelvin. Como é que faz para converter de Kelvin para Celsius, professor? Professor, a coisa mais fácil que tem para converter de Kelvin para Celsius, se eu tenho um valor em Celsius e quero, inserir, se eu tenho a temperatura, aí tá. Se eu tenho a temperatura em Celsius, então é só eu pegar a temperatura em Kelvin e subtrair por 273,15, professor? Não, vamos ficar com 273, vai. Beleza? Se eu tenho a temperatura em Kelvin, eu subtraio 273 e põe em Celsius. Se eu tenho a temperatura em Celsius, eu tenho que somar 273, que é o que vai acontecer. O que vai acontecer a maioria das vezes é o contrário, né? Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho a temperatura em Celsius e vou querer a temperatura em Kelvin. Aí é só somar 273. Facinho? Facinho, professor. Tranquilo. Então, vamos começar com a equação dos gases. Uma coisa a lembrar é o seguinte: eu tenho
nós vamos falar muito... Eu tenho aqui... Aí tá. Achei. Nós vamos falar muito do gás ideal. O que é o gás ideal? O gás ideal é uma substância que não existe, né? Tem umas propriedades que são importantes, porque na física a gente faz algumas aproximações, tá? Então, quando eu falo de gás ideal, é um gás que ele não se comprime e é um gás que ele tem algumas outras propriedades. Eu vou trazer isso para vocês ao longo do tempo do curso, tá? E ele segue o gás ideal, ele segue a nossa famosa fórmula PV igual a nRT, tá? Então, se eu tenho o meu gás, eu sei que o valor da pressão dele vezes o volume, ó, pressão no sistema internacional, né? Dado em Pascal, vezes o volume dado em metros cúbicos, é igual a N. O que é esse N? Número de mols, tá? Então, N é o número de mols, é a quantidade de pressão vezes volume, vezes a quantidade de átomos que tem, né, a substância, vezes R, que é a minha constante dos gases ideal, vezes a temperatura. Ó, essa temperatura sempre em Kelvin, tá? Sempre em Kelvin. Eu posso mudar os outros, as unidades dos outros, mas a temperatura, vocês vão ver que vai ser, a maioria das vezes, em Kelvin. O valor do gás ideal, a gente tem para várias unidades, ó, Joule, quilograma menos 1 por Kelvin é menos 1. Esse é o valor do R para o ar, né? Aí, considerando um número de mols ideal aqui. Normalmente a gente vai usar isso daqui, né? 8,31 joules por Kelvin por mol. Tá, e tem outros valores, que aqui é só para fazer uma graça, né? Mostrar que tem. Tá? Então eu posso aproximar o gás os gases a um gás ideal, desde que, olha que interessante, gente, os gases reais se comportam como um gás ideal a baixas pressões e altas temperaturas, tá? Uma regrinha básica aqui. Professor, tá bom, mas e aí? Como é que eu faço isso na prática? Na prática, eu vou ter essa equação, vou usar bastante essa equação. Ó, tem um exercíciozinho aqui, ó. Eu vou fazer esse e depois vocês façam o outro. Então, para mostrar como é que faz. Olha como é simples e eu vou fazer basicamente, eu acho interessante isso. Normalmente eu dou o R, ó. Então, determine o volume molar. O que é volume molar? É o volume de 1 mol. Então, aqui eu já digo quem é o N. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, inserir minha caixinha de texto. Vocês vão sofrer, gente. Eu comprei uma mesinha digitalizadora. Vou sofrer com isso. Então, eu já sei que o N é igual a 1. Ô, professor, N minúsculo, professor. Eu já sei que o N é igual a 1. Eu quero saber o V. Ó, que é o volume. Vamos lá. Cujas condições estejam normais. A temperatura, temperatura é igual a 273 Kelvin. Maravilha. Tem que ter um espaçozinho entre o valor e a unidade. E a pressão, P. Eu gosto de colocar pressão minúscula, tá? Eu gosto de colocar pressão minúscula. 1 atm. Professor, ó, vamos fazer análise dimensional aqui, hein? Vou fazer análise dimensional. O N não tem unidade, porque ele é mol, né? 1 mol. O volume, eu vou no R, ó que é o R. Então, o volume, ele vai me dar em litros. Tá vendo o L aqui? O volume, ele vai me dar em litros. O N, mol, beleza. Temperatura Kelvin, joia.
e a pressão em atm. Então, o meu R não preciso fazer nenhuma correção, tá? Se aqui a minha temperatura estiver em graus Celsius, eu vou ter que corrigir. Se o meu N estiver em número de moléculas ou qualquer coisa, eu tenho que converter para mols. E se a minha temperatura não estiver em atmosfera, por em Pascal, por exemplo, eu vou ter que converter aqui. Certo? Justo. E o meu R, maiúsculo, vou deixar 0,082. ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Vou colocar mol menos 1 Kelvin. Então, fórmula simples. P é 1 vezes volume é o que eu quero saber, é igual a N, o N que é 1 também, vezes o R, 0,082, vezes temperatura, 273. 1 vezes V é V mesmo. E aí eu pego a minha calculadora. Cadê a calculadora? Minha super calculadora científica está aqui. Então, multiplico 1. Nem precisa, mas tudo bem, vai. 0,082 vezes 273. Então, meu volume... vamos fazer uma análise dimensional aqui, ó. 3 números, 2 números. Então, posso dar a resposta... E 1, né? Então, entre 3, 2 e 1, eu pego do meio, que é 2 números, tá? Então, meu volume vai ser 22 litros. E aí, difícil? Mas... Por enquanto tá de boa, né? Ah, tá de boa? Então tá bom. Então vamos lá, ó. Vou dar uns... Vou passar a próxima folha. Vai. Aí. Então tenta fazer esse. Ou vocês querem que eu faça? Por mim, pode fazer, professor. Ok, então, vamos fazer, então. Ó, facinho, facinho, molinho, molinho. Então, a fórmula é PV vezes nRT. Vamos ler lá o exercício. Determine o número de mols. Então, já sei que o N é o que ele quer saber. Que ocupa, ou mols de um gás que ocupa o volume de 90 litros. Opa, V igual a 90 litros. Esse gás está uma pressão... Opa, pressão... Ai, tem que dar tudo, gente. 2 atm. 2 atmosferas. E a temperatura... Putz, que moleza. Até a temperatura o cara já deu em Kelvin. 100 Kelvin. Tem espaço aí no Kelvin. Opa, foi por lá. E ele deu R também. Ai, que maravilha. Sempre dou R. Para mim, vocês precisam saber usar as coisas. Usar a fórmula, usar tudo. Não precisa decorar nada, né? Então a gente confere o R tá certinho? Tá. Pressão tá em ATM, TM, certo? O volume em litros, confere. Mol vai ser a resposta do N, ó, tá vendo? Deixa eu colocar o mouse aqui, ó. O mol vai ser a resposta do N. Então, o número que der vai ser em mols. E a temperatura está em Kelvin. Maravilha, bateu. Então, vamos lá. P2 vezes V90 igual N, que eu não sei, vezes o R,
0,082 vezes 100, que é o T. Bem, 2 vezes 90, não precisa nem pôr calculadora, 180. N vezes, se eu estou multiplicando um número por 100, então eu corto esse zero e vou andar a casa 2 vezes. Então, a vírgula está aqui, vai vir para cá, se fosse 10, vai vir para cá, porque é 100. Então, vai dar 8,2. Para ninguém dizer que eu não expliquei as coisas bem explicadinho, eu vou escrever ao contrário. 8,2 vezes N vai ser igual a 180. Então, o meu N vai ser igual a 180 dividido por 8,2. Calculadora, né, professor? Claro, ninguém precisa decorar isso. Minha calculadora chegou aí. 180 dividido por 8,2. Agora vamos fazer a análise, Eu tenho dois números aqui, um número aqui, 3 números aqui e 2 números aqui. Então, eu tenho um de 1, 2 de 2 e um de 3. Então, eu vou pegar, o melhor seria pegar 2 números. Se eu colocar 3 também está certo, mas eu vou colocar 2. Opa, cadê? Então, eu vou pegar 21. O número, a casa depois do 1 é 9, maior ou igual a 5. Então, eu vou acrescentar um número aqui. Então, vai dar 22. 22 o que, professor? Lembra? Mol. A unidade está no R. A resposta da unidade sempre vai estar no R, gente. Facinho? Por enquanto tá fácil, né, professor? Por enquanto. Vai ser fácil, cara. A termodinâmica é tranquila. Desde que você saiba usar os números, saiba o que cada um significa, por isso é importante conhecer as unidades de pressão, temperatura, volume. E a dica é essa, o R sempre dá as unidades, tá? Outra simplificação da lei dos gases perfeitos é o tal no ensino médio, a gente falava de Pivot-Povetot, que é a pressão vezes o volume sobre a temperatura inicial é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura final, tá? Essa é a lei de Clapeyron. Olha que fácil. Também é fácil, né? É como se eu pegasse, essa fórmula aqui, o T passa dividindo, NR é a quantidade, então eu não perdi nenhuma molécula do gás, então PV sobre T é igual a NR, que é constante. Então, se eu mudar a pressão, eu vou mudar as outras variáveis. Professor, tá mais ou menos. Então, vamos lá. Vou fazer o exercício e depois vou passar para vocês o próximo exercício. Mesma didática da equação anterior. Ok? Então, vamos lá. Inserir texto. Caixa de texto. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, e eu vou dar algumas variáveis finais e vou pedir uma terceira. Então, mediu-se a temperatura de 20 litros de gás. Então, meu 20 litros é meu volume inicial. 20 litros. Litros maiúsculo. Beleza? De gás hidrogênio. Opa, cadê o laser, professor? Então, de gás hidrogênio,
E o valor encontrado foi 27 graus Celsius. Opa! Professor, então meu TI é igual a 27 graus Celsius. Serve graus Celsius? Professor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aceito só Kelvin. Então, como é que eu faço? Para saber Kelvin, eu pego os 27 e somo a 273. Bem, 3 mais 7, 10, vai 1, então isso vai dar 300 Kelvin. Ó, fiz a conversão. Beleza? Faltou, então, a pressão. A pressão inicial vai ser quanto? Opa, 700 milímetros de Hg. 700 milímetros de mercúrio. Ó, lembra que eu falei? Só a temperatura para se converter, porque a minha pressão inicial está em milímetros de Hg e a minha pressão final está em milímetros de Hg. Então, beleza, sem problema. O meu volume está em litros, então a minha resposta vai ser em litros, ok? Bem, essas são as 3 iniciais. Agora, as 3 finais. Volume final. Professor, volume final é exatamente o que ele quer saber. Beleza, volume final, não sei. Temperatura final. 87 graus Celsius. Vai funcionar? Funciona. Professor, não quero graus Celsius, então eu preciso pegar o 87 e somar com 273. Ó, vocês vão decorar isso. Então vamos lá. 3 com 7, 10, vai 1. 9 com 7, 16. Então vai 1. Então é 360, certo? Pô, professor, não tenho certeza. O senhor fez uma conta aí. Pô, eu sei que somar. Então vamos fazer o seguinte. Pega a calculadora, meu filho. Não tem dúvida. Não tem vergonha usar calculadora, não. 87, né? Porque às vezes eu erro nessas continhas aí. Bico. Não pode perder conta. Aê, 360. Muito bom, professor. Você acertou. Estou muito feliz. Acertei. Então, agora, o que faltou? Faltou a pressão, professor. Ô, professor, vamos colocar mais para cima aqui. Aê! E faltou a pressão final, que é 600 milímetros de Hg. Ó, repara aqui, ó. Repara aqui. A temperatura aumentou e a pressão diminuiu. Aí, dependendo da relação, eu vou ver se o meu volume vai aumentar ou diminuir. Mas contudo, a equação continua a mesma. Então, PI 700 vezes VI 20 dividido por 300 é igual a PF 600 vezes VF, que eu não sei, dividido por 360. Nossa, professor, agora confundiu tudo. Não, calma, pequeno padawan. Temos uma ferramenta ao nosso dispor, calculadora aqui, ó. É só número, a gente bota na calculadora. Então, vamos lá. 700 vezes 20 dividido por 300. Nossa, professor, deu não quebrar. Não tem problema, filho, não tem problema. 46, vamos colocar um monte de número. 6667. Pronto, coloquei 4 casas. É igual. E o outro, professor? Eu faço a divisão aqui e multiplico pelo VF. Então, vamos lá. 600 dividido por 360
Opa, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Isso é um sinal maravilhoso. Vai dar um número inteiro aqui, ó. 1,6667 vezes VF. Professor, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Só vou escrever que nem japonês, tá? 1,6667 vezes VF é igual a 46,6667. Deu! Não, não deu, professor. Tem que tirar um espacinho dali. Deu muito espaço. Eu tiro, não tem problema. Aê, apareceu. Então, 1,6667 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, meu VF vai ser igual a 46,6667 dividido por 1,6667. Nossa, que número feio, professor. Calma, meu filho, tem calculadora para isso. Não esquenta a cabeça. 1,6667. Parece que serve a calculadora. Opa, mesma coisa, ó. Dois números. Aqui tem 3, aqui tem 3. Ah, tem mais 2. Então, vou dar com 2 números também, porque fica bonitinho, né? Dá exatamente o 9 vai mais um aqui, 28. Pergunta, 28 o quê? Litros, né? Exatamente. Então, para compensar o aumento da temperatura, não, aumento da temperatura, ele teve que expandir, aumentar o volume, certo? Apesar da pressão ter baixado. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, agora, anotou aí? Dá o Ctrl print screen aí. Print screen. Anotou aí? Então, agora eu quero que vocês façam esse. Vou dar mais 15 minutinhos. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Ver o Brasil brilhar. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar bem no cantinho aqui, ó. Então, quem é a pressão inicial? Uma dada massa de gás está no recipiente de 8 litros a temperatura de 7 graus, exercendo uma pressão de 4,0 atm. Olha, 4,0 atm. Qual é o volume inicial? 8,0 litros. E a temperatura inicial? Opa, dá mais um, tá bem. Temperatura inicial, 7,0 graus. Ah, sacanagem. Professor, não pode ser graus Celsius, tem que ser Kelvin. Então é só eu pegar o 7 e somar com 273,15. Vai, que chato. Só porque você colocou o 0,0. Então dá 300. Olha, vou colocar 300,15 Kelvin. Pô, professor, 300 ficava melhor, né? Mas vamos usar as coisas, seus devidos. Reduzindo-se o valor para 6 litros. Opa! Então, não, eu quero saber a pressão. E aquecendo o gás, a sua pressão passou a ser 10 atmosferas. Então, a pressão final vai ser igual a... Não precisa. 10 atm. Precisa do espaço entre o 10 e o atm. Tio. Por que mesmo? Porque convenção, físico adora convenções. Volume, volume 6 litros. Volume final
igual 6,0 litros. E a temperatura final é o que ele quer. Temperatura final é o que ele quer. Eu vou ter a temperatura final em graus Kelvin. Aqui, ó. Olha. Vou ter a temperatura final em graus Kelvin. Ah, ele podia dar em Celsius. Não, de jeito nenhum, por favor. Aqui não tem conversa, não tem papo. É sempre em Kelvin. Tudo bem? Então vamos pôr na fórmula, professor. Então eu sei que P é 4. Agora eu tiro as vírgulas, tá? Sem frescura. Vezes 8 dividido por 300,15. Putz, cagada. Vai ser igual a 10, que é a pressão final, vezes 6, que é o volume final, dividido pela temperatura final. Eita, nós, professor, agora esquentou o caldo. Tô preocupado? Não tô preocupado, gente. Calculadora no bicho. Essa calculadora não pode ficar em cima. Eu não tirei o som, não. Apaga isso aí, isso é de outro exercício, professor. 4 vezes 8, 32. Dividido por 200,15. Cacilda, professor, vai dar um número muito chato. Estou preocupado com o número chato? Não estou preocupado. Só que você tem que pegar um monte dele, 0,10, 66, 13. Pronto, peguei 6 números, olha que beleza. Professor, peguei 6 números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu terminei no 3. Tem que ver o número que vem depois. Opa, o número que vem depois é 3, é menor que 5, então eu esqueço todo o resto. Continua 13. Maravilha? Maravilha. Vai ser igual. Opa, é igual. Ai, que bom. Deu certinho. Bem, 10 vezes 6 normalmente dá 60. Vezes TF. Olha a jogada que o tio vai fazer agora. Jogada matemática, hein? Matemática. O TF, cadê o TF? Cadê o mouse? Tá aqui. O TF tá dividindo. Tá dividindo 60. Então, eu vou jogar o TF para lá, só que em vez dele dividir, ele vai multiplicar. Então, 0, eita, 0 não. 0,10. Tira o mouse aí para eu ver o que é. 6613 vezes TF. Então, ele estava dividindo, passou multiplicando, é igual a 60. Professor, agora eu entendi. Então, TF, esse número aqui, esse número miserável que está aqui, ele vai passar dividindo. Então, vai ser 60 dividido por esse número esquisito. E aí, eu chego na resposta. Professor, não sei como fazer isso. Só põe na calculadora, meu querido. 60 dividido por 0,1066, 16? Não, é 13. Eita, cuidado, gente. Cuidado, o maluco aqui já errou, Ei, professor, não pode fazer isso. Professor, ali dá 280. É 7 mais 273 dá 280. Obrigado. Aqui é 280, olha. Caraca, cara, valeu, obrigado. Às vezes a gente pisa na bola, tem que tomar cuidado com isso. Você é foda mesmo, hein, Nicolas? Você é o bichão mesmo, hein? É que eu tava atendendo uma ligação aqui, eu não consegui ver o professor fazendo. Agora que eu peguei no fone aqui, tá diferente aqui no meu que eu fiz. Tem problema, não tem problema. Antes tarde do que... Então, 4 vezes 8, 32, dividido por 280,15. É o hábito. Então, vamos lá. Muda o número.
Vou pegar 11, 42, 25. 11, 42. Por que 25, professor? Pegar a mesma quantidade de números. Então vamos lá. 11, 42, 24. Mas eu olho o número que está depois, é 5. Então ele entra na regra do aumenta 1. Tá? Não é 5 aqui porque é 5 aqui. É porque é 5 aqui, então eu somo 1. Então 4 mais 1, 5. Tudo bem? Agora vamos corrigir os outros, né? O resto, tá certo? Onze, 4, 2, 2, 5. Putz, cara, errei na continha de soma. Nossa, que feio. Aí, ó. Aí, é. Deixa eu pôr o Daniel para dentro. Admitindo o Daniel. Onze, 4, 2, 2, 5. 11, 4, 2, 2, 11, 4, 2, 2, 5. Agora a gente vai pegar 60 dividido por 11,4225. Ah, não, é 0,114225. Certinho? Então, vou dar com 3 números, né? 5, 2, 5. Vírgula 28 Kelvin. Como eu quero em graus Celsius, só para tirar da dúvida, é só eu pegar esse número e subtrair por 273,15. Caraca, hein? Deu uma temperatura alta, hein? Dois cinco dois graus Celsius. Confere aí para mim, gente. Verifica aí se está tudo certo, as contas, por favor. Agora bateu o caminho aqui, professor. Eita, que beleza! Facinho, hein? Mamão com açúcar. Quero ver vocês fazerem isso lá no exercício. Tranquilo? Tranquilo. Próxima página. Olha que interessante. A lei dos gases perfeitos, ó, aqui tem um gráfico que fizeram com o meu Epson, né? Cadê meu Epson? Com o meu Epson fizeram um cálculo, um gás real, qual era, em relação à temperatura, ó, para volumes grandes, você tem um erro aqui, ó, em relação ao PV igual a nRT e o PVT, PVT Povotó, tá? Eu tenho uma região que funciona e outra região que não funciona. O erro em porcentagem aqui é alto pra caramba, conforme eu vou diminuindo a minha massa, né, com poucos átomos, poucas moléculas, eu vou tendo essa variação. Aqui eu acredito que essa seja para água, tá? Esse gráfico.
Bem, estados físicos da matéria. Nós temos no ensino médio lá, todo mundo sabe que nós temos basicamente 3 estados físicos da matéria. No caso, acho que hoje em dia são 5, né? Sólido, líquido, gasoso, eu tenho plasma e tenho. Eles estão querendo provar o condensado de Bose-Einstein. Tem mais um outro que é o condensado de Fermi, eu acho que Fermi, não lembro o nome. Mas é teórico ainda. Estão tentando comprovar o Bose-Einstein. E eu acho muito interessante, eu gosto de fazer um link de comparação com alquimia, né? Porque alquimia você tem quatro estados, né? Que é terra, água, ar e fogo, tá? Então, você tem essa comparação. A terra pode ser comparada com o sólido, a água com o líquido e o ar com gasoso, e o fogo pode ser comparado com a chama, né? Pode ser comparada com plasma. Ah, professor, que interessante, né? Antigamente tinha muita lâmpada de fluorescente, e aí eu explicava que plasma, quando você liga a lâmpada fluorescente, o gás que está lá, ele se transforma em plasma e emite radiação. Aí você tem uma película branca de fósforo, ele excita essa película e forma a luz, né? Qualquer dia, se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre esse assunto, que eu gosto muito. Também a gente tem aqui, né? Olha, professor, a temperatura ambiente, né? Então eu tenho, esse daqui é o gráfico da água, energia, né? Energia e temperatura. Então, se eu tenho baixa energia, a água está no estado sólido, ó. Vou aquecendo, 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 a temperatura vai aumentando de uma forma. Se a energia for constante, eu vou aquecer ele de uma forma constante, até que chega ao meu ponto de fusão, e aqui eu tenho sólido, então o meu sólido vai começar a derreter. Mas olha que interessante, a temperatura durante o derretimento, então aqui eu tenho sólido e líquido, a temperatura tende a permanecer constante. Então, o sólido ele recebe aquela energia para mudar de estado físico e mantém a temperatura. Por que você está falando isso, cara estranho? Porque é o seguinte, se eu tenho gelo a 0 graus Celsius, ele vai ficar a 0 graus Celsius, tá? Não importa. Então, eu tenho lá meu isopor, fui para a praia, tá? Estou lá com meu isopor, peguei o meu gelo, ó, meus cubinhos de gelo lá do freezer. Normalmente, se esse cubinho de gelo está lá há muito tempo, ele está a menos 15 graus. O freezer, normalmente, a temperatura é menos 15. Então, eu boto meu gelo no meu isoporzinho, qual é a função do isopor? Isolar o que está dentro do que está fora. Quanto melhor o isopor, melhor essa isolação, né? Como ele é ideal, sempre tem uma perda. Então, o meu gelo, o que vai acontecer? Ele vai começar a aquecer, principalmente por quê? Porque tem os líquidos lá dentro, né? Que depende da escolha do indivíduo. Pode ser água, pode ser cerveja, pode ser pinga. E esse líquido ele coloca lá a temperatura ambiente, tá lá 15, 20 graus. Então vai haver uma troca, ele vai fornecer energia, a bebida e a comida, né? Vai fornecer energia para o gelo até que chega a 0 graus Celsius. Se quando eu abro, por que você está falando isso, cara? Porque você saiu de Pinda, vocês preferem Ubatuba ou Caraguá? Tá indo para Ubatuba, vai. Fui para Ubatuba, leva um tempo até lá, eu acho que umas 2 horas, 2 horas e meia, certo? Até mais, dependendo do trânsito, né? 3 horas, vai. Então, quando eu chego lá na praia, o que eu vejo quando eu abro o meu isopor? Eu vejo um monte de água dentro do isopor com alguns cubos de gelo. Se eu vejo o cubo de gelo ainda no meu isopor, pô, maravilha, professor. Por quê? Porque se tem gelo no estado sólido no meu isopor, isso quer dizer que a água que está lá dentro, ela está a 0 graus Celsius. Principalmente porque se é da praia, eu garanto que lá tem 0 graus Celsius.
Beleza? Mas, professor, se não tiver gelo nenhum, opa, se não tiver gelo nenhum, quer dizer que já derreteu e que está esquentando. Então, já não garanto que está 0 graus Celsius. A água, você enfiar a mão lá, provavelmente deve estar gelada, deve estar a menos do que 36, que é a temperatura da sua mão. Então, você sente geladinho lá, tá, beleza, feliz da vida, consegue beber o seu líquido sem reclamar, né? Pô, tomar refrigerante, cerveja quente, ninguém merece. Conheci um cara que bebia cerveja quente. Mas aí, pô, e aí, professor, o que que eu faço? Eu peguei aquela água que tá no meu isopor e coloquei para ferver. Sei lá, minha esposa queria, tal. Aí pus para esquentar. Aí de repente, professor, começa na panela, começa a formar umas bolhas, sai do fundo, umas bolhas. E aí minha filha fala assim: é água. Não, minha filha, essa bolha é vapor d'água. Porque vapor d'água é transparente, você não vê. Então aí começa a formar as bolhas. E aí, gente, é uma coisa que eu não consegui, vocês não acreditam, eu não consegui colocar na cabeça da minha esposa isso. Se você tá com uma panela esquentando água, ela vai fazer um chá e começa a formar bolha, o que que significa? Que a água que tá ali tá em torno de 100 graus Celsius, tá? O que que ela não entende? Ela vai, aí o que que eu faço? Pô, tá formando bolha? Eu posso diminuir o fogão. Eu posso diminuir o gás, desde que continue mantendo as bolhas. Por quê? Eu sei que lá está 100 graus Celsius. O que que vai acontecer se eu deixar no máximo? O que vai acontecer no máximo é que eu vou aumentar a velocidade de transformação de líquido para gasoso. Então eu vou perder água para o ambiente. Ela vai ferver, aquelas bolhas são água que está subindo. É a quantidade pequena. Quem já ferveu chá já sabe disso, né? É uma quantidade pequena. Mas, por exemplo, a minha mãe, que já está velhinha, tadinha, ela esqueceu a panela, o bule dela no fogão. O que que aconteceu? Ah, professor, a água evaporou tudo. Quando ela foi ver, o bule estava vazio, estava seco. Fritando o bule. Por quê? Já tinha virado água, já tinha virado tudo gás. Então não adianta eu aumentar, quando começa a formar bolha, eu posso ir abaixando o meu fogo, que eu garanto que se tiver bolinha lá, a temperatura está 100 graus Celsius. Quando eu abaixo o fogo, a única coisa que eu faço é diminuir a quantidade de vapor d'água que eu estou perdendo da minha vasilha. Isso eu não consegui explicar ainda, não entrou na cabeça da minha esposa. A panela, a mesma coisa, panela de pressão. Começou a fazer pressão, deu pressão lá, eu posso ir baixando, desde que não diminua a pressão. Eu posso ir baixando, desde que continue a pressão, eu posso baixar o fogo. Vai fazer o mesmo efeito, só que você vai economizar gás. Estou tentando explicar isso para ela, mas quem sabe um dia, né? Ela explica. Tanto eu falar, ela fala, tá bom, vai do seu jeito. E aí eu tenho equilíbrio, né? Então, ó, eu falei essas coisas. Putz, espera um minutinho. Um minutinho, gente. Deixei a câmera ligada. Bem, ó, eu vou encerrar a apresentação um minutinho para mostrar uma coisa que eu acho muito legal, gente. Essa é a apresentação. Encerrou? Foco aqui em mim. Foco em eu. O que eu faço? Fim. Spotlight em mim.
Spotlight. Cadê? Cadê o Diogo? Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui eu comprei. Comprei para minha filha, tá? Porque ela tem que tomar um remédio e 7 ml e meio. E os copinhos que vem tem uma precisão muito ruim. Tem 5, 7 ml e meio e 10. Aí eu falei, ó, com essa seringa, eu quero uma seringa de vidro, porque a de plástico ela estraga fácil, né? Só que, pô, é muito legal essa seringa, gente. É muito legal por quê? Porque como ela não tem borracha, ela não deixa vazar o ar. Então, ó, se eu tampo e puxo e solto, ó, soltei, ela volta no mesmo ponto. Se eu pego aqui, ó, vou tampar, dá pra ver? Ó, eu, mais força, mais força, mais força. Ah, tá vazando. Ó, eu consigo pressionar. E qual é a ideia? Não dá pra ver. Poxa, que pena, gente. O que que acontece? Como ainda tem gotículas de água, quando eu aperto, tá vazando. Quando eu aperto, a água condensa, ela fica embaçadinha. Agora eu vou deixar onde está embaçado e vou puxar. Se eu puxo, eu diminuo a pressão, tá? Então o que que acontece com a água que está na seringa? Ela evapora, ela volta a virar vapor por causa do PV sobre T, entendeu? Eu diminuo a pressão e ele vai gerar uma diminuição da temperatura, mas vai aumentar o volume. Então ela vai tentar ocupar todo o espaço e aí ela muda de fase. Gente, eu adorei essa seringa. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vamos lá, agora eu vou apresentar, né? Apresentar. Sai do Spotlight. Ah, é? Agora é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui. Gente, vocês não vão acreditar. YouTube. Esse foi o experimento que eu fiz para minha filha da 5ª série. Olha, pô, para você, 5ª série. Vai mostrar para a gente o experimento da 5ª série. Tem a ver com isso aqui? Tem. Olha, deixa eu carregar aqui, calma. É meio demoradinho. O YouTube tá entrando. Entrar, mudar de canal, alternar conta. Anderson. Ai, é. Um mês de YouTube grátis. Seus vídeos. Vai, gente, vai, computador, vai. Sei o que acontece quando apresento o Teams, meu computador fica mais do que demais de lento. Eu quero vídeo. É? Não. Então, o que é a experiência? Deixa eu já dar a dica aqui, já ir dando o spoiler. É o seguinte, é um copo, é uma garrafa PET. Pausa. Foi? Foi. Então, ó, o que eu fiz? É uma garrafa PET, tá? Vocês estão vendo a boca, eu ranquei ranquei a parte de cima da garrafa PET, tá?
coloquei água quente lá dentro, um pouquinho de água quente, uns 5 centímetros de água quente, fechei com aquele filme PVC, né? E coloquei o gelo em cima. Olha o que aconteceu. Quando água quente, como está fechado lá, a água quente, ela vai me gerar, como está mais quente que o ambiente, ela vai gerar vapor d'água, tá? Esse vapor d'água, por ser mais leve que o ar, olha que interessante, depois se vocês quiserem eu provo isso para vocês. O vapor d'água é mais leve que o ar. Quando ele chega no filme de PVC, ele encontra o gelo que está esfriando. O que acontece? Condensa. Aí eu fiz esse filme, então eu coloquei meu celular para cima e gravei um quadro a cada 26 segundos, 1 segundo. Então aqui ele vai estar acelerado, tá? Como se fosse acelerado. Tem 1 minuto, então é como se fosse vezes 16, é quase 20 minutos de filme. Ó, formando as bolinhas, ó, o vapor d'água está se condensando aqui. Olha que interessante. Ele vai se condensando e aí vai aumentando. Eita! E aí vai dando erro. Ó, ele vai aumentando. E aí, conforme essas gotas vão crescendo, olha que interessante. Conforme essas gotas vão se agrupando, ele vai caindo, vai chovendo dentro do copo. Infelizmente, não deu para gravar essa chuva, né? Porque é muito lento e também é muito rápido. Ao mesmo tempo que é lento a formação da gota, o tempo que ela cai é muito rápido. Ó, olha as gotas grandes formando. Aí chega uma hora no final do vídeo, eu comecei a espremer para ver se agrupava essas gotas. Ó, quase formando uma gota aqui, ó. Opa, aqui, né? Ó. São mudanças pequenas de temperatura e já causa isso tudo. Ah, o gelo derretendo fez uma lambança na mesa. Depois brigaram comigo. Mas ó, tá formando as gotas. Eu chacoalhando para ver se essas gotas caíam, para ver se formava mais. É isso aí. Muito obrigado, professor. Foi uma experiência. Então, aí, aquilo que eu falei na aula passada, vocês vão ver muito isso. Por quê? Eu tenho um êmbolo, então... não sei se dá para ver aqui a seringa. Vocês conseguem me ver? Um quadradinho, vai. Pequenininho. Aqui, ó. Deixa eu pingar eu. Eu tô no Spotlight, beleza. Então, esse êmbolo, o que eu posso colocar ele na vertical e colocar peso aqui. Quando eu coloco peso, como a área é a mesma, então eu vou conferindo uma pressão constante, tá? Se eu aquecer o gás, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão, então aí ele vai para cima, ele vai subir para manter essa pressão. Subindo, então aqui eu tenho, ó, pressão constante, tá? Eu pus o peso. Aí eu aqueço, aumento a pressão, ele sobe. Ele sobe para manter a pressão. Só que como a temperatura está maior, o que muda? Volume. Volume aumenta. Interessante? Adorei você. Guarda, fica aí quietinho. Não posso quebrar esse negócio. Beleza, professor. Então, ó, eu tenho água líquida a uma determinada pressão. Ó, a força o peso dessas peças vão me garantir uma pressão, tá? Aumentei a temperatura. O que vai acontecer? Vai aumentar. Opa, mas como era água líquida, então vai aparecer uma parte transparente, porque o vapor d'água é transparente, e vai aumentar o volume. Por quê? Para manter a pressão igual, tá? Até que vai chegar uma hora que eu vou ter tanto que toda a água líquida vai se transformar em vapor, então ele vai subindo. Então, ó, aqui eu só tinha água líquida e aqui eu só tenho vapor d'água. O vapor d'água é transparente, então, vamos dizer assim, eu fiz uma mágica, desapareci com a água. Mas não é que ela tá vapor d'água, ela tá quente aqui.
tá? É lógico, como a gente já fez, isso daqui, o volume que vai aumentar, vai ser muito grande, tá? A não ser que esse peso, tem que ser muito grande também. E aí eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Eu ia fazer essa experiência, mas por causa do resultado não deu certo. Teve uma vez, o ano retrasado, 2019, tá? Ia ter uma experiência e eu conversei com o coordenador, falei, pô, eu quero fazer um negócio. Os professores de química iam fazer experiências com ácido base e tal, e eu falei, pô, eu quero fazer experiência. Posso trazer uma coisa bonita, legal, que vai fazer propaganda? Pode. Então eu fui, em São José tem uma loja só, que vende gelo seco. Professor, o que é gelo seco? É CO2, que é um gás. Eles esfriam tanto o CO2 que ele vira sólido. Ele sublima. De gás ele vai direto para sólido. Né? E aí você compra as pedrinhas de gelo seco, né? Aí eu falei, pô, a gente põe na água, o que acontece? O gelo, como é uma temperatura muito baixa, né? E a água está na temperatura ambiente, então ela começa a fazer bolhas, começa a fazer aqueles vaporzinhos, sabe? E aí eu falei, a gente vai fazer se você usar groselha, a gente faz o drink do capeta, né? Porque fica vermelho e ele fica saindo fumaça e borbulhando. Alguns filmes, principalmente os filmes classe B, C, usa essa técnica, né? Você precisa de uma fumaça, você mete CO2. Só que aconteceu... Então, aí foi lá, a experiência foi legal, o pessoal gostou. Uma coisa interessante é o seguinte, eu comecei a dar água com o negócio pro pessoal, né? Com gelo seco, e aí sai fumacinha, falava para eles beber, ó, não encosta na pedrinha, que a pedrinha tá, eu acho que é menos 150 graus Celsius. É uma temperatura bem baixa. Eu acho que é 70 graus. Depois eu procuro na internet, vocês vão ver. O gelo seco, a temperatura do gelo seco. E aí eu vim para casa, sobrou o gelo seco, sobrou umas pedras, bastante pedra. Aí que eu fiz, vou fazer um teste. Peguei uma garrafa de refrigerante de 600 ml, enfiei 4 pedrinhas lá dentro e tampei. O que aconteceu? Ele sublima, o CO2 sublima, porque está no ambiente e tal. Aí, só que como ele está no estado sólido, ele tem um volume. Quando ele expande para o gás, para onde que ia o volume era constante. O volume, teoricamente, era constante. Então, o que aconteceu? Começou a aumentar a pressão. Começou a aumentar a pressão dentro da garrafa, tá? Uma coisa que eu comecei a perceber é que no nosso ar, eu já falei para vocês, tem vapor d'água. Então, quando você pede a cerveja gelada, esse vapor d'água ele condensa e por isso soa. O pessoal fala que soa, né? Soa o copo, mas não é. É a quantidade transformada de vapor, né? O vapor d'água está se transformando em vapor líquido. Só que no caso da minha experiência, ele já estava congelando a umidade. Então estava formando uma casca branca de gelo. Olha que interessante. E aí eu comecei a observar que a garrafa estava começando a ficar forte. O negócio começou a encher. Tava duro já. E aí o negócio estourou. Cara, estourou. Eu fiquei surdo por um tempo. Minha mão machucou, o plástico cortou, fez alguns cortes na minha mão. Tá? Eu tive que. A sorte que não saiu sangue, né? Foi só superficial. Mas, cara, assustei com a experiência. Antes de estourar, o que eu percebi? A pressão estava tão grande que estava começando a formar CO2 no estado líquido por causa da pressão que estava dentro da garrafa, tá? Então, às vezes a pressão é tão forte aqui, se eu for aumentando, tá? Apesar desse vapor d'água aqui estar quente, ele vai voltar a ser líquido.
tá? Tudo bem? Fazer esse experimento numa garrafa de vidro, professor. Cara, não, a garrafa de vidro, você tá maluca, né? Garrafa de vidro, ela explode e aí se corta tudo, cara, camarada. Então, mas o barulho que fez foi barulho de bomba. Isso que eu achei interessante. Você quer fazer uma bomba caseira, assustar os seus vizinhos, você mete gelo seco na garrafa, fecha e larga lá. Porque vai explodir. E aí é interessante porque, pô, professor, isso é forte? Eu lembro quando eu dei aula na Unital, a gente tinha umas ideias malucas lá na Unital. Então eu dei aula na agronomia lá na Unital. Eu adorava dar aula para os caras, pros peão lá, mas putz, era muito bom. E aí a gente fez, tinha um projeto de final de curso que eu pedia para eles fazerem um experimento, gravar um experimento físico, né? Como lá a agronomia ela só tem física 1, só tem um semestre de física. Então eu falei, então você tem que fazer um experimento de física. E foi legal, os caras fizeram um foguete, amarraram uma garrafa com ar comprimido no skate e foram bombeando, até que chegava uma hora que a pressão soltava a rolha e o negócio saía, né? Aí eu falei, gente, para vocês terem mais... como o ar é muito, não dá tanta força de empuxo, vocês precisam ter um pouco de massa. Então tem que pôr um pouco de água dentro da garrafa. E aí foi legal que eles fizeram, colocaram um pouco de água e botaram pressão, né? Só que aí o problema, eu esqueci de falar, né? Quando a rolinha saía a massa que tinha lá dentro. Antes era só ar, agora tem água. Então soltou uma água, assim, molhou tudo eles para trás. A água sai para trás e aí o skate vai para frente. Então molhou tudo os caras, foi muito legal, muito interessante. Teve um outro que pegou uma estrada rural lá e freou, veio com o carro do cara e freou para ver quanto tempo parava, tal. Negócio de atrito, né? Muito, muito legal. Quem sabe qualquer dia eu faço aqui também com vocês. Então, é isso, né? Tem vários experimentos. Pô, garrafa de vidro, cara. Eu acho que a garrafa de vidro aguenta menos pressão que a garrafa PET, viu? É verdade, ela vai estourar antes. Vai estourar antes, vai soltar caco pra tudo quando é lá. Você vai matar o cara. Então, aí a gente já tá voltando para a apostila, né? Uma coisa interessante a gente refletir, né? Se eu forneço calor, eu posso fornecer calor indefinidamente? Eu posso... aqui, nesse caso aqui. O que acontece se eu for fornecendo calor? Vai aumentando a temperatura. Vai aumentando a temperatura. Só tem vapor da água. Vai aumentar a temperatura e vai aumentar a pressão. Vai aumentar a pressão. Será que essa relação ela é constante? O que vocês acham? À medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão e o volume, né? Isso, vai aumentando a pressão e o volume, exatamente. Mas será que vai até o... Não tem um limite para isso? Tem. Vamos já falar a resposta mais fácil, né? Tem um limite, tá, gente? Depois eu volto aqui, ó. Esse daqui é o gráfico da água, tá? E aí é uma coisa que a gente vai falar muito importante, que existe um ponto crítico, tá? Aqui eu chamo de vapor d'água, tá? Se eu passo desse ponto crítico, porque aqui, ó, então se eu aumento a pressão, que aconteceu na garrafa, ó, se eu aumento a pressão, eu vou ter uma região aqui que o que é o vapor? Vapor se eu pego esse vapor e eu aumento a pressão, ele vai se tornar líquido. Se eu aumento ainda mais a pressão, ele vai se tornar um sólido, tá? Então é o que eu falei para vocês, né? Eu tenho CO2. O que eu faço? Eu abaixo a pressão. Não, aí é por aqui, né? Eu tenho vapor. Eu abaixo a pressão. Eu tiro
baixa pressão. Eu tiro a temperatura, tá? Eu tiro a temperatura, vai chegar um momento, ó, essa parte daqui é a que eu falei de sublimar. Vai chegar um momento que o do vapor vai direto para o sólido, tá? Então eu tô com o sólido aqui, né? Meu CO2 estava aqui, e aí a pressão estava tão grande, cheguei a uma pressão que ele se transformou em líquido. Olha que legal, né? O que acontece é o seguinte, o que acontece depois desse ponto crítico, professor? Nessa região aqui, ó, tá vendo essa região em branco? Aqui eu não tenho vapor, eu tenho gás. A gente chama de gás. Por quê? Independente da pressão, tá? A essa temperatura, independente da pressão aqui, tudo é gás, tá? Não adianta, por exemplo, esse daqui é água, né? Vai, a água a 450 graus Celsius, ela é gás, independe da pressão. Por mais pressão que eu coloque, ela vai continuar sendo gás, tá? Se for, por exemplo, vai, nosso 100 graus Celsius, ó, 100 graus Celsius, mas está com baixa pressão. A pressão atmosférica está aqui, ó, 101 bar, tá? Aqui, essa é a linha da pressão atmosférica, tá? Então, aqui eu tenho a 100 graus Celsius, eu tenho vapor e tenho líquido, tá? Se eu aumentar a temperatura, eu vou ter mais vapor. Mas se eu aumentar a pressão, que é o que faz a panela de pressão, por que a panela de pressão cozinha muito mais rápido que a panela normal? Porque eu consigo, aqui eu vou manter 100 graus, tá? Se eu fornecer energia, eu vou manter 100 graus. E aí o que vai acontecer? Eu ou vou ter mais vapor, né? Ah, não, aqui vai ter uma mistura, né? Mas o vapor vai sumindo e o líquido vai diminuindo e o vapor vai para a atmosfera. Se eu aumento a pressão, panela de pressão, eu consigo atingir temperaturas maiores. Eu saio do 100. Lembra que eu falei? Ah, professor, lembra que eu falei que eu estava tentando explicar para minha esposa que não adiantava eu aumentar a temperatura, aumentar o fogo, que fazendo chá que eu ia ter 100 graus Celsius? Não ia aumentar a temperatura. Agora, na panela de pressão, eu consigo aumentar a pressão, e aí quando eu aumento a pressão, eu vou atingir temperaturas maiores dentro da panela de pressão. A água vai atingir temperaturas maiores. Chega entre em torno de 200 a 250 graus, tá? A água. E esse é o problema. Esse é o problema da panela de pressão. Se ela explodir, meu amigo, é água a 250 graus. É queimadura de 3º grau. Você vai se queimar se for atingido por essa água. Deu para entender? Então, a minha panela de pressão, o que ela faz? Quando essa água líquida vira vapor, ele não perde esse vapor. Esse vapor vai fazer com que aumente a pressão lá dentro da panela. Aí a panela tem uma válvula para atingir a pressão, eu acho que é entre 10 e 20 bar. Não tenho certeza, depende das panelas, né? Depende das válvulas. Então, quando eu estou aqui, vamos por 10 bar, tá aqui, ó. Eu estou 10 bar, eu garanto que dentro da minha panela de pressão vai ter uns 180 graus Celsius. A água vai ter 180 graus Celsius. E como ela está mais quente, ela vai cozinhar o alimento que está lá dentro mais rápido. Tá? Pô, professor, é muito bom isso. Um dos primeiros que inventou a panela de pressão foi o Benjamin Franklin. Só que o pessoal ficou maluco, cara. Porque ele fazia frango rapidinho, né? E ele queria usar raio também para fazer frango. Putz, só que aí torrava todos os frangos. Nossa, deu uma complicação. Bem, vamos voltar, professor. Volta. Tá? Então eu tenho esse exercício aqui, que eu acho que, putz, é uma bobeira, mas tudo bem, é legal, interessante vocês saberem. Então eu tenho água, né? Suponha que você deseja determinar o título da água na região de saturação.
numa experiência feita em um recipiente de vidro, temperado e graduado, provido de termômetro e manômetro. Pô, isso é legal, né? No início do experimento, professor, o que é nesse caso é de vidro, mas na fábrica, como é que chama um aparelho que aumenta a temperatura e pressão? Vocês sabem? Alguém trabalha com isso? Eu trabalhei na Blindex. Lá eles têm, chama autoclave. Tá? O que a autoclave faz? O que eles fazem? Aquele vidro da frente do carro, eles fazem dois vidros daquele, tá? E no meio eles põem uma película plástica, chama Saflex, é feita na Monsanto aqui em São José dos Campos. Eu trabalhei na Monsanto de São José dos Campos, eu vi a produção do Saflex, né? Ele é feito a temperaturas baixas, era 5 graus Celsius, o lugar onde faz o Saflex é 5 graus? 5 graus. E aí eu fui uma vez lá, tive que ir uma vez, porque na época eu trabalhava, mas trabalhava com manutenção de computadores. E eu fui lá, cara, e você podia ficar sem luva, né? Porque ia mexer no computador, sem luva, podia ficar uns 10, 15 minutos, porque senão já começava a doer as juntas, por causa da baixa temperatura, né? E aí faz o Saflex, e aí a Monsanto manda para a Blindex lá em Caçapava, e aí o que eles fazem? Eles cortam o Saflex, tem uma câmera congelada onde eles armazenam, tira, corta o Saflex, bota em cima do vidro, bota o outro vidro em cima. E corta, né, o Saflex do tamanho e bota na autoclave. O que a autoclave vai fazer? Vai fazer com que esse vidro grude, esprema no outro. E aí é como se fosse um sanduíche, né? Só que o que é interessante, que eu achei muito legal, é que é o seguinte, o Saflex, quando você tira ele do armazenamento, ele é branco, ele é esbranquiçado, tá? Mas quando você tira da autoclave, da pressão, ele tipo espreme de tal forma que ele fica transparente. É feito isso como proteção, né? Porque se você recebe algum impacto, você quebra só o vidro da frente, ele fica grudado no vidro, né? Trinca o vidro, mas não quebra. A diferença de vidros blindados. Professor, vidro blindado, qual é a diferença desse vidro para o vidro blindado? A diferença é que a chapa de vidro, ela tem, no mínimo, cada chapa tem no mínimo de 4 a 5 milímetros de espessura. Então você tem dois vidros de 4 a 5 milímetros de espessura e o Saflex no meio. Então, se a bala atinge o vidro, ela quebra o primeiro vidro, mas não consegue quebrar o segundo. Porque o Saflex ele também serve como... ele absorve impacto, né? E aí você está protegido, né? Até uma determinada... Então, eu tenho aqui a minha autoclave, só que nesse caso é de vidro, né? De vidro temperado, né? E no início do experimento foram colocados 2 kg de água líquida a 25 graus. Pressão atmosférica local de 95 kPa. Professor, ao nível do mar, quanto que é a pressão atmosférica? Vocês lembram da aula passada? A pressão atmosférica ao nível do mar é em torno de 100 kPa. Só que conforme você vai subindo, ascendendo a altura, você vai diminuindo a pressão, tá? Então, aqui em São José, em Pinda, eu lembro que eu falei que deve ser 990 kPa, 99 kPa, 98 kPa. Aqui, então, está mais alto, né? Sei lá, Campo Jordão deve ser 90 kPa. Então, aqui está no meio termo, 95 kPa, o recipiente é fechado e um bico de Bunsen fornece calor ao sistema. Pô, estou fornecendo calor. O que vai acontecer? A temperatura vai aumentar
a minha água vai evaporar, vai expandir e vai aumentar a pressão, né? Simples assim. Após alguns instantes, você observa que o manômetro exibe uma pressão de 175 kPa e a temperatura pelo termômetro é dada em 116 graus Celsius. Pela graduação do recipiente, você conclui que temos apenas... Então, aqui tinha 2 quilos, agora tem 1,3 kg de água líquida. Qual é o título da mistura? Professor, o título da mistura é quanto porcentagem eu tenho. Então, se eu sei que o total é... Se eu sei que o total é 2 e eu quero saber a mistura... o total era 2, né? Porque você não perdeu nada de água. Então, continua tendo 2 quilos de água. Só que agora só 1,3 é líquido. Então, lógico, 0,7 quilogramas são de vapor. Se eu quero saber quanta porcentagem de vapor, é só dividir a quantidade de vapor pelo total, tá? Dá 0,35 e multiplicar por 100%. Tudo bem? Fácil? Fácil, gente? Dá pra fazer. A pergunta é... a pergunta... Então, vamos... O que eu quero que vocês façam agora, tá? Considerando como um gás perfeito, tá? Considerando como um gás perfeito, eu quero saber, tá? Se vocês... deixa eu colocar aqui, escrever texto. Falei pra caramba, cacilda. Então, considerando densidade, considerando o volume inicial. Não, deixa aqui. O volume inicial de 2 quilos equivale a 2 litros de água, né? Qual seria o volume final? Manda ver, gente. Eu coloquei 0,2 ml de água. Vou tampar e vou diminuir a pressão. O que vocês acham que vai acontecer? Ó as bolhas. Que barato. Agora vamos fazer o oposto, ó. Tem 0,2. Eu acho que aquelas bolhas é da água aqui. Eu vou tampar. Eu vou colocar o máximo que eu consigo. Estou aumentando a pressão. Parece que condensa a água. Opa, cuidado, não pode molhar o teclado aí não, senão eu perco o teclado. Tá no máximo, a pressão no máximo. Começa a embaçar. Que legal. Ele embaça. Tá, e vou deixar um pouco de ar. Ficou legal. Agora vamos. Bem, vamos fazer, né? Vamos fazer porque
Não vai acabar o tempo aí. Você está fazendo... eu acho interessante isso para vocês. Mas... Então, pressão inicial. Que a mãe estou usando. Show. É igual a 95 quilopascal. Volume inicial igual a 2 litros. Temperatura inicial igual 25 graus Celsius. Graus Celsius não serve para nada, professor. Então, tem que pegar 25 mais 273. Então, dá 298 Kelvin. Por favor, confere aí para mim, gente. Certo? 5 e 3, Certo. 8. 2, 7... beleza. Tá certo, então tá certo. Pressão final igual 175 quilopascal. Volume final. Professor, é exatamente o que você quer saber. Então, eu sei que vai ser a mesma unidade do outro, litros. Temperatura final igual 116 graus Celsius. Não serve. 116 mais 273. 6 e 3 dá 9. 8, 389 Kelvin. Ih, professor, foi muito rápido, eu não tenho certeza não, não garanto não. Tá bom, a gente vai na conta, vai na força calculadora. 116 mais 273. Você viu que com o tempo o 273 vai ficando automático, né? Beleza? Então, põe na fórmula, professor. PV 95 vezes 2 dividido por T, 298, vai ser igual PV 175 vezes V final dividido 389. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo? Tá, então dá. Então vamos lá, vamos para a calculadora então, né? Paga. 95 vezes 2 dividido por 298. Vou colocar 6 números, vai. 0,63754, porque depois do 3 tem o número 8. Depois do 3 tem o número 8. 8 é maior, é maior que 4. Então, soma 1. Beleza? Professor, igual. Agora eu pego o... apaga. 175 e divido por 389. 6 números também? 0,44987 1, depois tem o 4, então vai ficar 1 mesmo. Vezes VF. Para ninguém dizer que eu não estou explicando direitinho, 0,44. Ó, só estou escrevendo ao contrário, hein? Não estou mudando nada. Vezes VF é igual a 0,6375. Cuidado para não errar esses números. Confere de novo, professor. Beleza. Então, VF, esse número aqui, ó, 0,49871, que está multiplicando, vai passar dividindo. Beleza. Então, meu VF vai ser igual a 0,637584
dividido por 0,44987. F é igual. Ei, F é minúsculo, final. Então vamos lá, professor, vamos lá. Apaga. 0,63754 dividido por 0,4498. A engenharia esquece número bonitinho, é tudo feio mesmo. Então, ó, 1,41. 1,41 litros. Então, se não houvesse a forma, se o volume não fosse constante, né? Se tivesse uma variação, se pudesse variar no volume, ele reduziria para 1,41. Muito legal, aprendeu isso. Aqui eu já falei. Agora, professor, reduz. Agora a gente vai dar uma pequena acelerada. Então, eu tenho, esse é o gráfico do volume específico, né? Que a gente viu, ó, pressão, volume específico. Por que volume específico? Porque para cada um eu tenho uma densidade, eu tenho um volume específico. Para cada substância eu tenho um volume específico específico próprio. Então aí eu tenho esse gráfico. Olha que interessante. Eu aumento, então eu tenho sólido, sólido e vapor, vapor e linha tripla. O que é a linha tripla? É que eu posso ter os 3 estados físicos da matéria numa mesma condição, tá? No caso da água, por exemplo, cadê a água? É o próximo, né? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, no caso da água, a linha tríplice é essa daqui, ó. É o ponto tríplice é esse. Não, É ali esse aqui, embaixo aí, né, desculpa. professor? É embaixo aqui. Desculpa, é aqui embaixo. Que é considerado como 0,1 graus Celsius. Aqui, ó. Ponto triplo, onde eu tenho sólido, líquido e vapor. Isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Há muito tempo foi considerado como a temperatura zero, mas não, é a temperatura onde eu tenho líquido, sólido, o tempo de, como é que é? De congelamento, formação do gelo a 1 atmosfera, né? Aqui você pode ver que o ponto tríplice, ele não é 1 atmosfera, você tem que abaixar a pressão, né? Para você ter o ponto tríplice. É muito difícil de fazer um negócio desse, professor? O ponto tríplice? É. Não. Porque, ó, 611 Pascal. O que você tem que fazer é quase 0,1 graus Celsius. O que você tem que fazer é abaixar a pressão, né? Então, você consegue fazendo isso com uma seringa dessa gigante. Você tira a pressão e aí você pode ter os 3 estados. Porque aí também tem lance de vibração, tem umas coisas interessantes, né? E a água é interessante, é que normalmente esse gráfico ele parte para cá, né? Só que a água ela volta a encontrar no estado sólido para temperaturas maiores e pressões maiores, ela volta para o estado sólido. Alguns não, eles ficam no estado líquido. Essa região aqui é o estado líquido, permanece para cá. Então essa é uma região bem característica da água. E olha que interessante, está vendo essas letras aqui? Para cada letra dessa é um tipo de formação cristalina da água. É muito legal, adoro isso. E é por essa característica da água que permite a gente ter vida no nosso planeta, tá? Eu sei que é mudança completa de assunto, mas
eu gosto de falar isso, porque a beleza desse gráfico se não fosse desse jeito, como por exemplo em Vênus, que é só CO2, você não tem vida, você não tem condições de ter vida no planeta. Então, para a gente ver como é bonito isso, como às vezes eu acredito, tá? Eu estou falando isso da minha ponto de vista, que tem que existir uma inteligência muito superior à nossa, que conseguiu colocar essas condições para que pudesse ter vida nesse planeta, né? E algumas religiões chamam de Deus, outros chamam de Buda, sei lá o quê, Jeová. Eu vejo a beleza de um Deus nesse gráfico. Porque se não fosse desse jeito, não teria vida. E a gente não estaria aqui aprendendo essas coisas. Muito legal. Bem, então eu já tenho o diagrama. Esse diagrama é bem característico, né? Eu tenho fases iguais e tenho fases onde eu só tenho líquido, só tenho vapor. Depois do ponto crítico, a gente chama só de gás, tá? A partir do ponto crítico é importante eu frisar isso de novo com vocês. Depois do ponto crítico, eu só tenho vapor, eu só tenho gás. Antes do ponto crítico, o meu gás ele é chamado de vapor, porque se eu mudar as condições, eu posso ter líquido ou posso até ter sólido. Eu acho que aqui tem o sólido. Esse gráfico é lindo. Essa aqui é um corte, né? É um corte daquela outra. É um corte desse, aqui, ó, esse corte aqui, ó, com volume específico e pressão. Eu tenho as isolinhas, que é onde a temperatura é igual, né? Aqui eu tenho... Ó, aqui é vapor, aqui é líquido, aqui é sólido. Então, normalmente, todos os outros, todas as outras, a maioria das substâncias, o gráfico é assim, né? Sólido e líquido. Só o da água, que ele vai e depois vira. Só o da água, que esse gráfico está indo para cá e depois muda, quebra. Por causa da formação do cristal do sólido da água. Ele muda a formação do cristal, de tal forma que ele consegue virar sólido. Se ele não conseguisse, né? Aqui nós temos as temperaturas críticas, pressão crítica e o volume específico crítico também, né, da água, do dióxido de carbono, oxigênio e do hidrogênio. Vocês precisam ter as tabelas, tal, caso vocês precisem. E aí eu tenho a descrição do meu situação problema, né? Você foi contratado como engenheiro para ser responsável técnico com arte de carga e função por uma microempresa, uma empresa que está há 1 ano no mercado, que produz alimentos congelados. Olha que interessante. Dentre as suas atribuições na empresa, você deverá otimizar o processo de cozimento dos alimentos. Nesse sentido, você foi informado de que está havendo um alto custo na relação ao excessivo consumo de GLP, gás liquefeito de petróleo, na produção de alimentos. Verificando o processo, nota-se que a chama do gás é constante, no início ao fim do cozimento. Em reunião com os funcionários do setor, foi explanado que esse procedimento é adotado para acelerar o processo de cozimento nas panelas de pressão, obtendo assim uma maior produtividade. Como engenheiro responsável, você concorda com a posição adotada? Qual atitude você tomaria para cozinhar no menor tempo possível sem esse consumo alto de GLP? Que instrumento você instalaria para monitorar o estágio do cozimento dos alimentos? Pô, eu falei isso, hein? É aquele esquema que o senhor falou, né? Que ele fez ali, quando Exato. começou a dar a fervura, ele reduziu o fogo. Ele reduz o fogo, né? Exatamente. Então, a resolução é essa. A temperatura do cozimento dos alimentos é representada pela temperatura de saturação da água no interior da panela. Você compreendeu que a temperatura na água líquida vai aumentar até o instante em que se inicia o cozimento.
a partir do qual está presente a água na fase líquida e vapor, mistura bifásica. E a temperatura se manterá constante. Manter o fornecimento de gás no mesmo nível a partir desse instante implica um desperdício, né? Assim, correto é aumentar ao máximo o fornecimento de gás no início do processo, atingindo a temperatura de saturação, reduzi-lo ao mínimo suficiente para manter a água nessa temperatura. Com isso, o tempo de cozimento será reduzido e o consumo de gás será menor. Então, o que ele faz? Ele vai aumentar o gás, vai pôr o máximo para que ela atinja a temperatura, né, os 100 graus que eu falei. Poderiam ser instalados um manômetro e termômetro para detectar o início da saturação, pois os valores da temperatura e pressão permanecerão constantes a partir desse momento, na região de saturação. Uma possível automação do processo, esses valores seriam as variáveis a serem controladas a fim de controlar automaticamente a vazão do gás, né? Então eu preciso ter um manômetro porque eu tenho que tomar cuidado com a pressão também, né? Não posso deixar a pressão subir muito. E a temperatura, ó, parou, atingiu 100, viu? Depende da altitude da pressão, atingiu aquela temperatura já constante, já pode reduzir o gás sem abaixar a temperatura. Não vai abaixar a temperatura. E é interessante o seguinte, chega uma hora, eu tenho uma panela elétrica. Como é que ela funciona? Ela liga, ela tem uma resistência, ela liga a resistência, bota pressão, aí quando atinge a pressão, ela desliga. Ela desliga, e aí quando a pressão atinge uma intervalo, quando ela atinge o mínimo, aí ela volta a ligar de novo. E aí eu vejo que ela, então no começo ela fica um tempo ligada, e depois ela fica oscilando entre ligado e desligado, para manter essa pressão, né? E o ideal, é lógico, né? O mais importante aqui, ele não falou, que você tem que ter um equipamento isolado. Às vezes, o mais importante é você isolar para você não perder essa temperatura para o meio externo. Certo? Então vamos para os exercícios, chegando ao final, né? Uma das características da região de saturação de uma substância pura, compressível simples, é a fase líquido e vapor coexistirem ao mesmo tempo, na região de saturação, sendo o sistema classificado como mistura bifásica. A água é uma dessas substâncias que utilizamos no nosso dia a dia e apresenta o sistema bifásico sob certas condições de temperatura e pressão, como no uso da panela de pressão. De acordo com essas considerações, é correto afirmar a coexistência da fase líquida e vapor caracteriza o ponto triplo da água. Não, de jeito nenhum, né? O ponto triplo é uma condição específica, é um ponto numa curva, tá? Temos que, a partir... tá marcado, né, professor? É claro que essa é a verdade. Temos que, a partir do fornecimento de calor para uma mistura que se encontra na região de saturação, a massa de vapor vai aumentar em relação à massa do líquido. Lógico, né? Se for colocando, quanto mais energia entrar, mais vapor vai se formar. Beleza. Região de saturação também é conhecido como vapor superaquecido. Nossa, nada a ver. Vapor superaquecido? Não. Na saturação, a temperatura sempre aumenta? Não, né? Chega uma hora que ela estabiliza. No caso da válvula da panela de pressão travar, a temperatura... Gente, o que acontece se a válvula da pressão travar? Da panela de pressão travar? O que vocês acham que vai acontecer? Como ela tem a válvula é um escape, né, para manter a pressão ali dentro, senão ela vai aumentar até ceder. E se aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Exato. Exato? Então, beleza. Isso que é mais importante. Vocês terem noção disso. 2. Analise as asserções a seguir com relação entre elas. Durante o processo de cozimento de alimentos em uma panela sem tampa, num fogão a gás, então não tem pressão, né, pressão atmosférica. Considerando que a água está no processo de evaporação, o fato de chamar
o fato da chama estar regulada para alto ou baixo influenciará no tempo de cozimento? Não, né? Pô, se não tem pressão, o que acontece se tiver alto é que você vai evaporar mais água. Se tiver baixo, você vai evaporar menos. Só isso. Então, essa tá errada. Por quê? Na saturação, a temperatura e a pressão do sistema são propriedades independentes. Na saturação, a temperatura e a pressão do sistema são propriedades independentes. Não, né? Você tem a fórmula do PV sobre T, então elas têm relação, né? Então a letra E, inserção 1 e 2 são falsas. Falsa. Olha que bonitinho. A e B. Beleza. Qual a diferença do A para o B? Ah, a chama no A está ligada e no B está fechada. Considere a figura que mostra um recipiente contendo água na região de saturação, estando presentes líquido e vapor. O sistema está representado pela água e a massa do sistema se mantém constante durante todo o processo. Todo o processo. Cadê? Achei. Ó, professor, segue aí. Durante todo o processo, por ser um sistema fechado. Como a força do peso do conjunto êmbolo, anilhas é essas risquinhas aqui, tá? É os pezinhos. É constante, a pressão sobre o sistema também será constante, beleza? O fornecimento de energia feito pelo bico de Boost é então subitamente retirado, conforme a nossa figura. De acordo com as considerações descritas no texto base, em relação ao instante seguinte à interrupção do fornecimento de calor, é correto afirmar que, então, eu estou aquecendo, né? Pressão constante, tenho água líquida e vapor d'água. Beleza. Na hipótese de se colocar mais anilhas, então eu aumento a pressão, o volume do sistema aumentará? Não, né, gente? Se eu colocar mais anilha, eu aumento a pressão, ele vai descer. Então, o volume vai diminuir, né? Na hipótese de se retirar a anilha sobre o êmbolo, a pressão aumentará? Não. Se eu tirar a anilha, eu vou diminuir o peso que está sobre ele e a pressão vai diminuir. Logo, o êmbolo vai subir. O êmbolo sobe, mas a pressão diminui. A anilha é a pressão, né? É, exatamente. A força da anilha que gera a pressão. Força e pressão sobre a área. Exatamente. Caso o sistema fosse isolado no instante B, o título permanecerá constante? Sim, né? Se ele não perder energia, o que acontece é que na prática eu vou esfriar, ele vai perder energia e aí o título muda. Mas se continuar com a pressão e a temperatura do jeito que está, pressão constante, temperatura constante, o volume vai ser constante, certo? Tá marcado também, né? O fato de ser retirado o fornecimento de calor aumentará o volume? Não. Aumentará o volume específico do sistema? Não. Conforme eu aumento a energia, forneço energia, eu vou aumentar o volume, porque eu estou aumentando a temperatura. Então, ó, é P sobre T. Vai, considerando, desculpa, P é constante. Então, vai ficar V sobre T. Se eu aumento o volume, vai aumentar a temperatura. Quer dizer, desculpa, se aumenta a temperatura, vai aumentar o volume para que a equação fique igual. Se eu diminuir a temperatura, eu vou diminuir o volume, porque a pressão é constante, tá? Graças às anilhas aqui. O fornecimento de calor não influencia o volume específico do sistema. O que vocês acham? Claro, né? Claro que influencia, né? Porque a pressão é constante. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Já já eu estou postando esta aula, o PowerPoint no grupo, tá? No AVA eu tenho que postar segunda-feira, então vou postar segunda-feira no AVA, isso daí, tá? E a aula gravada eu vou estar no Teams, vocês conseguem acessar no Teams, mas eu vou dar uma editada, tirar
os minutos que vocês fizeram o exercício, tiveram para fazer o exercício, e vou colocar no YouTube, lá no canalzinho e tal, para quem quiser acessar depois. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza. Maravilha, então. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveite agora. Ou cale-se para sempre. Cale-se para até a aula que vem. Estarei aqui até às 10 horas. Brincando com a minha seringa. Valeu aí, professor. Falou. Made in Obrigadão. Itália. Eu que agradeço, gente. Boa noite aí. Nós somos poucos, porém animados.
Boa noite.